A Juventus encerrou o jejum de 4 jogos sem vitórias diante do Napoli ao derrotá-lo por 1-0 em Turim, um resultado que manteve os bianconeiros na vice-colocação da Série A, separados a apenas 2 pontos da líder Inter de Milão após o fechamento da 15ª rodada do campeonato. As 3 derrotas e o empate da Juventus nos últimos 4 jogos contra o Napoli sinalizavam que os bianconeiros teriam um grande desafio para encarar na abertura da 15ª rodada da Série A. Todavia, o gol de Federico Gatti aos 6 minutos da etapa final acabou sendo suficiente para que a Juve superasse os atuais campeões italianos, curiosamente pelo mesmo placar do último embate entre eles, que também havia terminado 1-0, porém a favor dos napolitanos em Turim. Conforme você pode acompanhar aí na tela, o Napoli dominou as ações do jogo na maior parte do tempo, registrando 66% de posse de bola e trocando o total de 580 passes, enquanto a Juventus obteve 34% de posse de bola e trocou 290 passes, ou seja, exatamente a metade de passes dos azuris. Ainda assim, a efetividade da Juventus ao transformar em gol uma das 2 finalizações concedidas na meta de Alex Meyret ao longo de todos os 90 minutos de jogo acabaram lhe rendendo a 11ª vitória na Série A. Deste modo, além da Juventus ter assegurado a sua invencibilidade como mandante na Série A após o fechamento da 15ª rodada, ela também estendeu para 10 o número de jogos seguidos sem derrotas. Ademais, os 36 de 45 possíveis pontos contabilizados pelos bianconeiros retratam que eles são realmente os principais concorrentes da Inter de Milão na corrida pelo Scudetto nesta temporada. Por sinal, a vitória pelo placar mínimo sobre o Napoli simboliza perfeitamente o que vem sendo a temporada da Juventus. Isso porque das 11 vitórias obtidas pela equipe de Turim na Série A, 7 foram por um gol de diferença, lembrando que as 6 últimas foram conquistadas exatamente nessas condições. Dos últimos 7 jogos, a única exceção ocorreu no empate em 1-1 com a Inter de Milão, ou seja, um dado que demonstra claramente o pragmático futebol apresentado pela Juventus, algo natural em se tratando de um time comandado por Massimiliano Allegri, que de Allegri só tem mesmo o nome. Aliás, é importante destacar que a Juventus havia demitido Massimiliano Allegri depois da conquista de 5 Scudettos da Série A em 5 temporadas, justamente por conta deste estilo de jogo mais conservador, mais reativo, que novamente é praticado pela Juve na 3ª temporada sob o comando de Massimiliano Allegri, desde o seu regresso ao clube de Turim, que por sua vez não havia se adaptado aos padrões, às abordagens mais ofensivas de Maurício Sarri e Andrea Pirlo. Entretanto, o retorno de Massimiliano Allegri e, consequentemente, de todo o seu pragmatismo, não foi capaz de recolocar a Juventus no caminho das vitórias. Muito pelo contrário, vide aí o desempenho dos bianconeiros nas últimas 2 temporadas, em especial na última, em que eles encerraram a Série A na 7ª posição da tabela. É bem verdade devido à perda de 10 pontos imposta pela Federação Italiana de Futebol, porém registrando índices muito aquém das expectativas no campeonato, como a 5ª melhor campanha como visitante, o 6º melhor ataque da competição, a 2ª equipe com mais cartões vermelhos recebidos, além do 10º maior índice de posse de bola do campeonato, a 10ª maior média de acerto de passes, enfim, os únicos pontos positivos da Juventus na edição passada da Série A foram os defensivos, para variar, como a 3ª melhor defesa com 33 tentos sofridos em 38 jogos e o 2º melhor time do campeonato em partidas sem sofrer gols, por ter passado 20 rodadas sem ter sido vazado.
Bom, e trazendo o recorte da campanha da Juventus na Série A para a atual temporada, a gente nota que o cenário segue praticamente o mesmo. Tanto é que o ataque da Juventus não está nem entre os 5 melhores do campeonato na atualidade, ao passo que a defesa é a segunda melhor da competição, inclusive sustentando uma média inferior a 1 gol sofrido por partida. E juntamente com a Inter de Milão, a Juve é o clube da Série A que passou mais jogos sem ter as redes balançadas, a julgar que ambos não sofreram gols em 9 das 15 rodadas disputadas até aqui. Portanto, essa é a essência de Massimiliano Allegri, um treinador adepto a um sistema de jogo baseado na solidez defensiva, no resultadismo e em vitórias seguras. E ele nunca escondeu isso de ninguém, tampouco isso o faz se sentir mal ou desvalorizado, algo assim. Muito pelo contrário, depois da vitória sobre o Napoli, por exemplo, ele chegou a afirmar que ficou muito feliz com o resultado e com a postura do time que passou a maior parte do tempo sem a bola, se defendendo em bloco baixo e não sofreu gols. Não por acaso, a performance defensiva da Juventus é bastante similar nas duas passagens de Allegri pelo clube. Vide a média de 0,77 gols sofrido pela Juventus no primeiro ciclo de 271 jogos sob a liderança de Allegri e a atual média de 0,96 nesse segundo trabalho ainda composto por 123 jogos. Desta maneira, só nos resta saber se a Juventus conseguirá acompanhar o ritmo da Inter de Milão, inegavelmente a melhor equipe italiana da atualidade. Inclusive eu cheguei a escrever um artigo sobre a melhora da Internazionale em relação à temporada passada, aí ao longo da semana. Caso você tenha interesse, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, destacando ali como a Inter de Milão saiu fortalecida daquela derrota por 1-0 frente ao Manchester City na decisão da Champions League em Istambul. Vale ressaltar que Inter e Juve estão trocando pontos desde o início da Série A, estando separados por míseros 2 pontos desde a 8ª rodada, muito embora os dois times tenham ficado como líder e vice-líder somente a partir da 10ª rodada, em razão da queda do Milan. Por fim, como ponto positivo a favor da Juventus nessa briga direta frente à Inter de Milão, pesa o fato de que os bianconeiros não estão disputando competições internacionais nessa temporada, o que significa que eles estão livres de viagens e um desgaste físico maior, gerado ali por um calendário recheado de jogos. Em contrapartida, a Inter de Milão é uma equipe mais forte, com um elenco de maior profundidade e que vem jogando um futebol melhor em comparação à Juventus. Por essas e outras, eu acredito que a batalha pelo Scudetto da Série A será intensa até o final da temporada. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu vou deixar aí na tela. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você. Até a próxima e saudações!